Queridos, eu quero trazer uma palavra que tem como tema uma igreja em chamas. E essa palavra eu quero trazer ela assim com muito amor, porque eu digo que uma igreja incendiada, uma igreja em chamas, ela cresce. Uma igreja em chamas, ela valoriza aquilo que Deus tem dado a ela. Amém? Então eu queria ler Mateus capítulo 3, versículo 11, para ter base nisso aqui que eu vou falar. Isso aqui é João Batista que estava declarando essas palavras. Ele diz o seguinte: eu vos batizo com água para arrependimentos, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? João Batista estava falando isso aqui a respeito de Jesus, certo? Ele estava declarando: aquele que vem depois de mim é muito mais poderoso do que eu. Ele estava dizendo que era alguém que era maior. Ele estava dizendo que era alguém que fazia mais do que ele. Amém? E João Batista, ele dizia que aquele que viria, ou seja, ele já estava dizendo que Jesus ainda não tinha se revelado aqui, mas ele estava dizendo que Jesus ia nos batizar com o Espírito Santo e com o fogo. E para entendermos melhor o que é uma igreja em chama, nós precisamos entender primeiro o que é a igreja. Você sabe o que é igreja? Igreja, eu estava falando hoje de manhã que igreja não é esse prédio físico. E nós chamamos igreja, antes nós chamávamos igreja da paz. O paz, church, significa igreja. Mas igreja não quer dizer esse templo físico. Igreja quer dizer o ajuntamento de cristãos. Os membros, cada um de nós somos membros que fazemos parte de um corpo. Amém? E esse corpo é a igreja do Senhor. Amém? Esse corpo é a igreja do Senhor. E no Novo Testamento a palavra igreja aparece por diversas vezes, sendo referência a um agrupamento de cristãos. Ela se referia a isso. A igreja que se reunia na casa de fulano, a igreja da cidade tal, a igreja que se reunia. Então ela sempre se referia ao agrupamento. Agrupamento de cristãos, tá certo, queridos? E a palavra igreja vem do grego que tem dois radicais: ek, que significa fora, e klesia, que significa fora, e eclésia, que significa chamados, ou seja, chamados para fora. Diga assim: eu sou a igreja do Senhor, e eu sou chamado para fora. Olha só essa referência aqui. Então, é interessante que o Senhor disse para Pedro o seguinte, em Mateus capítulo 16, versículo 18: pois também eu te digo que tu és Pedro. Pedro significa rocha. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele estava dizendo sobre Pedro: eu vou edificar a minha igreja. Ou seja, ele estava dizendo: você é a igreja do Senhor. Amém? Ele não estava se referindo a nenhuma denominação. Ele não estava dizendo uma denominação em si. Ele estava dizendo desse ajuntamento, que é a igreja do Senhor. Billy Graham diz o seguinte, coloque essa frase do pastor Billy Graham, que ele diz: Deus não vive numa igreja, ou seja, num prédio. Deus vive em nós. Essa frase, ela é muito forte. E em 1 Pedro, tudo isso aqui eu estou te falando só para a gente ter base nisso aqui que eu vou compartilhar com você. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz o seguinte: também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradável a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Quem faz parte da área azul aqui? Vocês são mais barulhentos do que eu conheço. Quem faz parte da área azul aí? Agora.
Só para descontrair, tá bom? Queridos, eu tô só falando por quê? Porque o nome da nossa área, que é a área azul, a cor da nossa área é azul, o nome da nossa área é Pedras Vivas. Um dia nós estávamos orando lá no nosso apartamento e quando Deus falou conosco que nós éramos essa igreja, nós éramos esse ajuntamento de pessoas, esses cristãos, esses membros que faziam parte de um corpo. E quando Deus não deu essa palavra, Deus deu o pastor Júnior para falar: olha, nós somos pedras vivas. Nós somos pedras que quando sai, você imagina, querido, hoje eu tive o privilégio de fazer um churrasco lá em casa, aleluia, e eu ensinando meu filho a fazer fogo, fazer brasa, e começou a pegar fogo em simplesmente um pedaço de carvão, e o meu filho já ficou meio animado, porque quando um carvão começa a ficar vermelho, ele fica animado, porque ele sabe que dali começa o fogo. E é impressionante, querido, um cristão, quando ele está cheio da presença de Deus, quando ele está em chamas, sabe o que acontece? Quando ele encosta perto do outro, aquele outro começa a pegar fogo também. E aquele outro, quando vai adiante, também vai colocando fogo nos outros. Isso é uma igreja em chama. Então, querido, isso aqui, que é, o cristão são pedras vivas usadas na edificação da casa espiritual, ou seja, cada casa, cada lugar que você vai, você é uma pedra viva do Senhor. Todo mundo vai sair aqui hoje da área Pedras Vivas, viu? Queridos, e eu vou te falar uma coisa, o melhor exemplo de igreja, ou seja, de eclésia, é a igreja primitiva. É aquela igreja de Atos dos Apóstolos, que a gente vai ler um pouquinho aqui, que todo mundo anseia, todo pastor que quer ver a sua igreja crescer, que quer a sua igreja andar em unidade, que quer ver a sua igreja andar em seriedade com a palavra, ele olha para a primeira igreja, porque foi a igreja que o Senhor deixou. Amém? Que é a igreja de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 a 4, que diz o seguinte: isso aqui, querido, é o início da igreja. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e pareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. A Bíblia diz que foi todos. Todos receberam o poder e não havia distinção. Quem era apóstolo, quem era membro, quem era simplesmente um cristão que tinha acabado de converter, a Bíblia diz que todos receberam. Todos receberam. E eu estava meditando nessa igreja, e eu tirei algumas características dessa igreja para que nós pudéssemos meditar nessa noite. Amém? Primeira característica é que ela lá vai estar no final desse capítulo, no capítulo 2, o versículo 42. A primeira característica está em Atos capítulo 2, versículo 42, que diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Primeira coisa, ela perseverava na doutrina. Eles perseveravam na doutrina que os apóstolos davam. E eu coloquei uma frase aqui que diz assim: não devemos falhar em observar que perseverar na doutrina eram todos os crentes, e não somente os pastores, não somente os pregadores, eram todos os crentes. Amém? Todos ali desejavam aprender, todos ali queriam buscar, todos ali estavam perseverando, todos ali tiravam tempo para meditar. Eu lembro que quando eu me converti, querido, quando a gente converte, eu vim de uma vida assim muito promíscua, e quando eu me converti, há uns 25 anos atrás, eu mergulhei assim muito na palavra do Senhor. Eu comprei Bíblia em várias traduções, na época
a gente tinha dificuldade, né? Hoje tem o iPad, hoje tem tablet, tem computador, tem o Google aí, mas antes era muito difícil para a gente estudar. Você tinha que comprar Bíblia em várias versões, você tinha que ter uma enciclopédia, você tinha que ter um dicionário bíblico, você tinha que ter um dicionário. Quando eu ia meditar, eu colocava uns 5 livros ao redor. Hoje não, hoje só com uma tela de computador você resolve com a Bíblia mais ali. O certo é que eu meditava de noite na palavra do Senhor, perseverava em conhecer o Senhor. Amém? Então, a primeira característica é que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. E uma coisa interessante, que não era, aquelas doutrinas, era que eles tinham recebido do Senhor. Não era a doutrina deles mesmo. Era doutrinas que eles tinham recebido do Senhor. Amém? Segunda característica, eles perseveravam na comunhão. Essa comunhão aqui, desse versículo, não está se falando de comer não, viu? É muito bom comer, eu vou falar um pouquinho mais embaixo. Mas está se falando de comunhão, o significado dessa comunhão, aliás, diz o seguinte: ela é ação ou efeito de comungar, de realizar ou desenvolver alguma coisa em conjunto. Harmonia no modo de sentir, pensar, agir, identificação, comunhão de pensamento. Queridos, os membros aqui, eles não chegavam com os apóstolos lá, ficavam questionando, por que essa taça é desse jeito, está tão brilhosa? Não, porque o púlpito é desse... Não, se o Pedro chegava lá, olha, o púlpito vai ser desse jeito, eles diziam, amém, glória a Deus, vamos lá, aleluia. Naquela época não tinha projetor, mas você imagina, chegava o Mateus, que era mais ligado na tecnologia, Mateus chegasse lá, olha, bora colocar um telão de LED aqui, e todo mundo achava, uau, vamos lá. Todo mundo era o mesmo sentido. E no dia de hoje a gente tem a nossa liderança, a gente tem pastor. Eu louvo muito a Deus, o nosso pastor, ele está ali para o Kids, ele está pregando lá para as crianças hoje, viu? E ele chega com a gente, olha, eu estou pensando em fazer isso, assim, e nós seguimos a direção que ele está. Seu líder de célula, às vezes seu líder de célula está querendo evangelizar lá, é que ele quer evangelizar de um jeito, aí você, não, bora evangelizar de outro jeito. Não era assim. Eles iam em um só caminho, eles compartilhavam, eles comungavam do mesmo sentimento, da mesma linha, eles queriam ir para o mesmo caminho. Eu estava lembrando de uma história, que tem 2 soldados, você imagina aqui 2 soldados, e o comandante deles diz, puxão, todo mundo puxão. Aí tem um que pega e se abaixa, olha esse, legal, ele se abaixou, obedeceu imediatamente, mas tem um que levanta, no chão por quê? Por que tem que ir para o chão? Aí o tiro vem, pega, já matou, ele não sabe nem por que ele morreu. Às vezes tem pessoas que é assim. Por que isso? Você que tem filho pequeno sabe. Por que isso? Porque aquilo, e às vezes isso te tira comunhão, isso te tira direção. Por quê? Porque você está querendo ir para o outro, e o teu líder está querendo, você está querendo ir para um lado, e o teu líder está querendo ir para o outro. Amém? Comunhão significa compartilhar dos mesmos ideais, pensamento ou fé. Isso é comunhão, isso é uma igreja em chamas. Amém? Terceira característica, eles perseveravam no partir do pão. Aleluia, isso aqui era comida. Isso aqui, meu irmão, eles perseveravam junto em partir do pão. Um trazia o arroz, outro trazia a carne, outro trazia a toscana, e outro trazia o feijão, e assim eles iam compartilhando do mesmo pão. Todos levavam e todos comiam. É igual quando a gente faz comunhão aqui, é desse jeito, um traz uma coisa de um lado, outro traz outra, e eles viviam ali em comunhão. Eles tinham comunhão um tempo assim. Eu vou te falar uma coisa, pensa num negócio bom, é comer, batendo papo. Você pega, você senta lá e você fica batendo papo. Algum tempo atrás, Deus me deu uma direção, e eu conversei com a minha esposa e com meu filho. Na hora do almoço, geralmente,
Todo mundo vai almoçar. Eu sei que tem família que almoça mais cedo um pouco, meio-dia. Tem gente que é pontual, meio-dia almoça. Geralmente, a gente vai chegar em casa, vai almoçar lá para a banda de 1 hora. Então, 1 hora geralmente passa o quê? 1 hora, os homens aí, os irmãos? Na hora de passar os esportes. Está na hora dos esportes. E eu queria assistir o esporte, para saber se o Palmeiras tem mundial ou não. Mas ontem é outra história, tá bom? E, queridos, ficava eu querendo assistir o esporte na hora do almoço. Televisão ligada, o celular do lado, a minha esposa para o outro lado com o celular, e a gente assistindo por lá. Tinha vezes que o meu filho não queria que eu assistisse o esporte, ele queria assistir um desenho, na hora do almoço, na hora da refeição. E às vezes era briga entre eu e ele, que eu queria assistir o esporte, ver se o Palmeiras tinha ganhado de 4-3 ou não. E do outro lado, o meu filho querendo assistir. E, queridos, e Deus foi muito forte quando Deus falou comigo sobre ter tempo à mesa. Tempo de qualidade à mesa. E eu conversei com a minha esposa, eu falei com a minha esposa, amor, a partir de hoje nós não vamos mais levar o celular para a mesa. A partir de hoje, meu filho, nós não vamos ligar mais a televisão. Rapaz, esse menino fala mais do que papagaio quando está comendo manga. Queridos, isso é tempo de comunhão. Sabe, faça isso na sua casa. Em vez de você liga a televisão, leva o celular, sabe, desconecta e te conecta ali com a tua família. Tira tempo em comunhão. Amém? Essa igreja, querido, isso é uma característica de uma igreja em chamas. Ela vive em comunhão. Amém? Quarta característica, eles perseveravam nas orações. Uau! Queridos, eu vou te falar uma coisa. Um dos maiores segredos da vida do cristão é uma vida de oração. Você que tem uma vida de oração, você que vive conectado com o Espírito Santo, você só tem a obter vitória. Se você não tem uma vida de oração, eu vou te falar uma coisa, o diabo fica muito feliz com isso, porque você se torna uma pessoa vulnerável. Se você não vive, você não tem tempo de oração, você não vive assim, uma vida de oração mesmo. Eu sei que às vezes você está tão cansado, querido, tem vezes que eu estou muito cansado, mas eu pego no meu cangote e digo, você não te manda, você vai orar, você vai meditar, porque nós precisamos, querido, ter tempo de oração, porque senão nós nos tornamos muito, mas muito vulnerável mesmo. Amém? Terceira característica, eu estou decorrendo aqui nos versículos de Atos 2, 42, 43, 44 em diante, e a quinta característica fala que eles perseveravam no temor do Senhor. Perseveravam no temor do Senhor. Eu vou te falar uma coisa, viu? Dr. Shedd, ele diz o seguinte: temor trata-se do pavor gerado pela presença majestosa de Deus que opera milagre. Eu vou repetir. Dr. Shedd diz: temor trata-se do pavor gerado pela presença majestosa de Deus que opera milagre. Queridos, eu vou te falar uma coisa. Às vezes falta temor em algumas pessoas, em algumas situações, sabe por quê? Porque não tem amor pelo Senhor. Porque quando a gente ama o Senhor, a gente o teme. Porque quando a gente ama o Senhor, nós o tememos Ele. Em João, capítulo 4, versículo 18, diz o seguinte: esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Olha só, quando nós o amamos, nós o tememos, e quando nós o tememos, nós os amamos. Nós o amamos. Amém? Então, queridos, eu te falei aqui 5 características dessa igreja. 5 características. Ela andava em temor, ela perseverava no temor, ela perseverava nas orações, ela perseverava no partir do pão, ela perseverava na comunhão e ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Essa é uma igreja em chama.
E eu vou te falar uma coisa. Porque ela fazia isso, ela teve alguns resultados fenomenal. Alguns resultados que marcaram a igreja primitiva, que até o dia de hoje nós ouvimos falar dela. E o primeiro resultado está no próprio versículo 43, que ele termina, ele começa: em cada alma havia temor, e ele termina: e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então, o primeiro resultado é que havia muitos prodígios e sinais. Sinais, milagres, queridos, acontecendo. A Bíblia diz, querido, que só a sombra do apóstolo Paulo passava. Apóstolo Paulo, isso. Pedro. Só a sombra dele passava, curava. Sinais acontecendo. Milagres acontecendo. E quantos sinais e maravilhas não aconteceu que não estão relatados aqui? Que não estão relatados. Então, queridos, muitos sinais e prodígios acontecia porque essa igreja viveu alguns princípios muito poderosos. Amém? Segundo resultado, ela tinha tudo em comum. Tudo em comum, ninguém passava fome. Quem tinha fome pegava, levava comida lá para eles. Ninguém andava com roupa rasgada porque tinha outro que tinha uma condição a mais e comprava e dava para ele. Tudo eles tinham em comum. Amém? Tudo isso eles tinham em comum, e isso é magnificante. Isso é magnífico. Uma igreja que tinha tudo em comum. Amém? Isso é reino de Deus. Isso é reino do Senhor. Jesus falou: venha o teu reino, faça a tua vontade. A vontade de Deus é que nós andamos em comunhão, que nós andamos em uma única direção. Amém? Terceiro resultado disso aqui é a fidelidade no congregar. Fidelidade no congregar. Às vezes, querido, eu sei que tem situações. Eu trabalho com mídia, se você não sabe, eu sou o pastor responsável pela mídia aqui da igreja. E eu sempre brinco que eu sou um eterno midianita. Eu amo trabalhar com mídia. E o YouTube é uma bênção. Sabe, você que está nos acompanhando no YouTube aí, querida, em média, nós temos em média de 70 a 100 pessoas online agora no nosso canal do YouTube. Isso é muita gente. Mas o congregar, eu vou te falar uma coisa. O congregar, você está em comunhão aqui com os irmãos, você está em companhia um com o outro aqui, isso é fenomenal. Isso é fenomenal. Amém? Então essa igreja, ela tinha a fidelidade de congregar. Amém? A fidelidade de congregar. A Bíblia diz que diariamente eles perseveravam unânime no templo. Unânime, estavam lá diariamente. Esse local público de adoração, a igreja do Senhor, ela vivia dessa forma. Essa é uma verdadeira igreja em chamas. Amém? Quarto resultado, ela continuava na comunhão. Eu falei sobre comunhão ainda agora, e eu vou falar sobre comunhão de novo. Queridos, eu conheço algumas pessoas que trabalham em lanchonetes. Eu morava ali no Parque Atenas. Para quem sabe onde é o Parque Atenas, é considerado a rua que eu moro. Agora eu não moro mais lá, mas quando eu morava lá, aquela rua do Parque Atenas é considerada a Rua das Lanchonetes. Uma boa dica para você. Tem muitos irmãos aqui que vão por lá. O que acontece? O povo lá já sabe quando os crentes estão chegando. Começa aquele barulho. Os crentes estão chegando aqui e as lanchonetes começam a ficar cheias. É crente tendo comunhão no final do culto. Quem sabe esse irmão que está do teu lado aí não vai te convidar para pagar aquele hambúrguer depois, aquele pastel, para ter comunhão contigo. Quem sabe ele não vai fazer isso aí? Eu jejuei de manhã, se você quiser. Eu jejuei de manhã, se você quiser me convidar, eu estou brincando, viu?
Queridos, mas comunhão, essa igreja crescia em comunhão. Eu tenho falado isso direto e eu tenho declarado que a nossa área, ela tem vivido isso, comunhão. A nossa célula, eu tenho incentivado semana após semana, comunhão. Sabe? E eu não falo que é comunhão, querido, só pelo líder organizar a comunhão, não. Não é só o líder organizar a comunhão, não. Você pode pegar e você chamar um membro da sua célula lá. Ei, vem tomar um café de tarde aqui na minha casa. Eu comprei um milho ali, comprei um milho, fiz uma pamonha ali. Vamos lá em casa. Amém? Isso é uma igreja em chama, ela vivia em comunhão. No versículo 46 diz o seguinte: partiu o pão de casa em casa, ele saiu de casa em casa. Naquela época não tinha telefone para ligar não, agora ainda dá para ligar. Irmão, te prepara que eu estou chegando aí. Isso, querido, isso é uma igreja em chamas. É uma igreja que vive comunhão. Sabe, eu volto a falar, não é preciso o teu líder da célula fazer isso não. Amém? Não é preciso o líder da célula. Faz com os irmãos, sabe? Mas chamando, eu te falo que maranhense faz umas comidas tão gostosas aí que aleluia. Amém? E é interessante que ele dizia o seguinte: partia o pão de casa em casa e tomava as suas refeições com alegria. Alegria. Você vai chamar algum irmão para tua casa e tu não já está pensando, rapaz, quando esse irmão sair daqui, vai ter muito trabalho. Não, eles não pensavam isso. Ele fazia as coisas com alegria. Sabe, quando esse irmão sair, vai deixar o banheiro todo sujo. Não, nem se preocupava com isso. Porque a alegria, querido, está relacionada a prazer. Está relacionada a prazer. Você tem prazer de fazer isso. Você tem prazer em... Eu vi um vídeo de um rapaz no MasterChef, que ele diz o seguinte, que ele ama cozinhar. Ele ama cozinhar. E uma das últimas coisas que Jesus fez foi ter comunhão com seus discípulos. E deixa eu te falar uma coisa, comunhão, ela faz com que seus laços sejam mais fortes. Seus laços sejam mais fortes. Comunhão para bater papo, conversar, jogar a conversa fora. Amém? Então, eu acredito que daqui para o final do dia esse irmão vai te chamar ainda, viu? Essa comunhão, que ele também significa koinonia. Koinonia é uma palavra de origem grega que significa comunhão. Koinonia. Koinonia, sabe? Tire tempo de comunhão. Amém? E o quinto resultado, ela tinha singeleza de coração. Ou seja, era uma igreja simples. Eu dei o exemplo de manhã e eu vou te falar. Eu acredito que Deus vai prosperar muito essa igreja, amém? Eu acredito que Deus vai prosperar muitos empresários aqui. Eu acredito que Deus vai prosperar muitas pessoas. Em nome de Jesus. Mas deixa eu te falar uma coisa. O pastor Eibe, o pastor Andréia, os pais dele moravam nos Estados Unidos. Pastor Melvin e pastora Catarina Uber. Querido, vocês sabiam que eles eram mega milionários? Os pais do pastor Eibe, pastor Rebeca. O pastor Eibe fala tem vários vídeos na internet dele falando que eles eram muito milionários. A mãe dele, eles tinham muito terrenos. E quando eles vieram para morar para cá, para o Brasil, eles se autossustentavam só com o dinheiro dessas terras que eles tinham nos Estados Unidos. Eles eram os fazendeiros. O pastor veio de uma família assim muito rica. E ele fala que às vezes eles iam ter comunhão em família, a família se reunir. Se você visse o pastor meu vindo dentro do Fusquinha, um cara que tem dinheiro, mas ele dentro do Fusquinha, sabe? Porque ele queria levar uma vida simples, Eu volto a te falar, eu acredito que essa igreja vai ser uma igreja muito próspera, uma igreja que vai ter muita condição. A igreja que eu estou falando somos nós, amém? Lembra que o prédio aqui não é igreja somos nós. Nós somos membros do corpo de Cristo, que formamos uma igreja. Mas levava uma vida simples, sabe? A igreja aqui levava uma vida simples. Então, queridos, Deus está movendo a igreja atual para olhar para essa igreja primitiva.
Essa igreja que deixou um legado, ela foi uma referência para nós, ela é uma referência para todos nós, amém? E nós precisamos olhar para isso. Eu tenho observado vários pastores procurando entender como essa igreja cresceu, como essa igreja vivia, porque eu vou te falar uma coisa, tudo isso aqui resultou em uma coisa: crescimento. Crescimento. Essa igreja cresceu. Essa igreja todo dia, o versículo, vou já ler aqui mais, vou ler logo, Atos 2:47 diz o seguinte: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Todo dia o Senhor acrescentava, por quê? Porque essa igreja era uma igreja em chamas. Essa igreja era uma igreja em chamas. Então, o Senhor ia acrescentando todos os dias. Todos os dias. E eu acredito que essa igreja é uma igreja em chamas. Talvez você não saiba, se você participou do Café com o Pastor, você já sabe. Mas se não, essa igreja, há 10 anos atrás, começou com 22 pessoas. Essa igreja que eu falo, essa denominação aqui. Nós começamos com 22 pessoas, entre adultos e crianças. E nós começamos oração. Primeira semana que a gente chegou aqui, foi logo jejum. Oração, jejum, oração, compartilhando do mesmo pensamento, a gente procurando direcionar junto com o nosso pastor, olhando lá para frente. O pastor Celinaldo, ele usava uma frase, ele dizia o seguinte: nós começamos no quintal, mas nós não somos uma igreja de quintal. Nós começamos no quintal, mas você vai ver a gente crescer muito. E ele começava a falar aquilo para nós, e nós olhávamos lá para frente. Querido, há 10 anos atrás, um monte de jovem, o pastor Elcio, com o pastor Celinaldo, a pastora Georgina, pastora Rami, os únicos que eram ordenados. Os únicos que eram ordenados, os únicos que tinham experiência de pastorear uma igreja. Minha família, a família do pastor Júnior, a família do pastor Joelso, pastor Lúcio, que ainda não era nem casado, nós éramos 22 pessoas. E nós começamos aqui, e nós só olhávamos naquilo que Deus tinha para nós lá na frente. E olha uma igreja que tem aqui hoje. Amém? Isso é uma igreja em chamas, queridos. Isso é uma igreja em chamas. Isso é uma igreja que olha com um só propósito, com uma só direção. Amém? E uma coisa que eu aprendi com essa igreja. Primeira coisa, 2 coisas que eu aprendi com tudo isso aqui que eu quero compartilhar com vocês. Eu quero que você saia pensando em 2 coisas aqui. Primeiro, unidade. Unidade. Querido, não fico falando mal um do outro, não, era unidade. Sabe, às vezes, coisas tão pequenininhas que atrapalham a unidade. Sabe, uma igreja que vive em unidade é uma igreja forte. Amém? E segundo, perseverança. Eles perseveraram. Eles perseveraram. Então, uma igreja que anda em unidade, perseverança, ela cresce. Porque a Bíblia diz que dia por dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Dia por dia, todo dia a igreja ia crescendo, todo dia o Senhor ia acrescentando. E eu acredito que hoje não é diferente. Amém? Eu acredito que hoje não é diferente. Hoje é um dia de salvação. Amém? Hoje é um dia de salvação. E eu quero convidar a igreja do Senhor Jesus para ficar de pé. Você é a igreja do Senhor. Você é uma igreja em chamas. Deixa eu te falar uma coisa, olha aqui para mim. A igreja do Senhor, desde Jesus até aqui, ela passou muita coisa. Ela passou perseguição no começo, no meio e nos dias atuais. Nós passamos por muitas perseguições. Mas deixa eu te falar uma coisa, a igreja do Senhor está vencendo, a igreja do Senhor está avançando. Tem alguns dados do IBGE que diz que daqui a 10 anos, queridos,
nós vamos ser a maior comunidade cristã, é a igreja evangélica, a igreja do Senhor Jesus.